Tifoso bianconeiro, ciao, bentornati, tifoseria bianconera, 29 de dezembro de 2024. E a gente ia terminar com vitória, o ano aonde primeiro turno a gente só empata. Já vou falar desse jogo, tem aspectos interessantes, aspectos bons. Vou falar um pouquinho aqui do mercado rapidinho. Sempre lembrando que o Finestra Bianconera é o canal que fala da Juventus de Turim aqui no Brasil. E a gente sempre fala em nome oficial do nosso fã-clube, diretamente com a Juventus lá de Turim. Muito bem. Lembrando que passou batido na última sexta-feira, que eu fui falar de mercado, foi aniversário do Roberto Bétega, grande jogador do final dos anos 70, no início dos anos 80, fez parte da diretoria da Juventus nos anos 2000, e também do John, atacante dos anos 50, ali junto com o Boniperti, né, o inglês. Aniversário deles foi na sexta, passou batido. Hoje, uma data que eu vou ler, não tem a ver com a Juventus, mas são 2 anos sem o nosso glorioso Rei Pelé, que jogou 2 vezes com a Juventus, uma ele ganhou, outra ele perdeu. Ele e o Sivori, né, que faziam ali essa tabelinha na época dos amistosos. E vou falar aqui rapidinho do Danilo, porque no último vídeo de mercado eu não tinha a confirmação e ontem à tarde me chega uma confirmação de que sim, a Juventus vai colocar o Danilo no mercado em janeiro. E, enfim, não tinha essa informação na sexta, falei que eu não podia falar, agora eu posso falar, porque me chegou essa confirmação ontem. Danilo no mercado, tá com um pé e meio fora da Juventus. Vamos lá, vamos falar desse jogo. Quando a Juventus estava vencendo por 2-1, eu estava muito aflito, estava feliz com a vitória parcial, mas eu estava muito aflito, porque passa um filme pela cabeça, um filme de que se a gente não fazer logo o terceiro gol, se não matar logo o jogo, vai tomar um empate, e infelizmente é o que aconteceu, né? Tomamos um empate aí no finalzinho. Eu tenho algumas considerações a fazer, por exemplo, eu não posso criticar hoje nem o Mota, nem o Vlahovic, únicas coisas que eu posso criticar são as falhas individuais da defesa, coletiva na verdade, a defesa. Gatti e Kalulu foram muito maus hoje, né? É na conta deles esses gols que a gente tomou, né? Algumas pessoas questionam se o primeiro gol de Gregório podia ter feito algo, mas na verdade ali Kalulu e Gatti foram muito mal. No segundo gol, essa falha coletiva da defesa também. Resumindo, são 2 gols que um time como a Juventus não pode tomar. E isso o Mota tem que corrigir, evidentemente, mas ali faltou ali um zagueiro experiente, faltou ali um cara porque é muito primário esses 2 gols, né? Nenhum dos dois são gols dignos de tomar. A Fiorentina é nosso concorrente direto nesse momento, a gente está igual na tabela, porém, hoje estou um ponto na frente, não, acho que está igual. A Fiorentina vinha de 2 derrotas, era o famoso jogo de 6 pontos, era um jogo para enterrar esses caras de vez, né? Esses caras odeiam a gente, mais do que o Napoli, mais do que a Inter, eles odeiam, para quem não sabe. Falo isso porque conheço bem a cidade de Florença. E o melhor em campo disparado foi o Thuram. Thuram hoje fez os seus 2 primeiros gols, né? Ele tinha feito acho que na pré-temporada, nos amistosos, mas em jogo oficial ele já meteu uma dopieta. Foi muito bem o Thuram, foi o melhor em campo, e para mim o pior em campo foi o Gatti. O Vlahovic hoje foi bem, não teve culpa, tá? Os gols que ele perdeu, na verdade, ali o goleiro foi muito bem, né? O goleiro deles, que vem fazendo uma boa temporada, apareceu o Buffon hoje, fez 2 grandes defesas, e uma dessas no primeiro tempo, o chute do Vlahovic. Ali eu tinha visto o gol, sabe? Então o Vlahovic tentou, se esforçou, o Vlahovic foi bem. Abro um parênteses, mais uma vez, coros racistas contra o Vlahovic. Vamos ver se o desgraçado do Gravina vai tomar alguma providência, tá? Né? Ou é só quando é contra a Juventus? Fecha parênteses. Então hoje o Vlahovic foi bem, não vou criticar. E não vou criticar o time, tirando o Kalulu e o Gatti, que foram muito mal nos 2 gols, inconcebíveis tomar esse tipo de gol. A vitória estava nas mãos, era 3 pontos importantíssimos.
mas o time jogou bem. Então, antes de vocês criticarem quem não viu o jogo, quem não viu a partida, veja os melhores momentos e depois volta aqui para comentar. A Juventus jogou bem hoje. Se jogasse como jogou hoje, contra o Cagliari, contra o Lecce, contra o Bologna, teria vencido. Teria vencido. A mesma postura que teve hoje contra Lecce, Bologna e Cagliari teria vencido. Parma teria vencido. Mas teria vencido sim, sem dúvidas. Porque o time jogou bem hoje. O time foi bem. Né? A Fiorentina não merecia empatar esse jogo. Né? Tanto que eu acabei de dizer, a gente deu o gol na falha individual. Né? Serve como alento que pelo menos o time jogou bem? Serve. Né? Então o problema não foi empatar hoje com a Fiorentina. O problema foi empatar aqueles jogos que eu citei agora há pouco. Se tivesse tido essa postura, teria vencido essas partidas. Isso não aconteceu. Se serve de consolo no retorno eles têm um jogo contra a Inter, né? Que é um time que está melhor, que está brigando pelo título. A gente joga com a Inter em casa, eles têm um jogo lá com a Inter, quer dizer, dá para imaginar que eles vão perder da Inter e a gente fazendo a nossa parte pode melhorar aí na situação da tabela. Abraço aos meus amigos corintianos do canal. Vou me apegar em vocês, que tiveram o segundo turno do Campeonato Brasileiro, um time que estava para ser rebaixado voou no segundo turno. Vou me apegar a vocês, até porque a janela de janeiro deve trazer no mínimo 3 reforços. Então, se o Corinthians conseguiu aquela arrancada, por que a gente não pode pensar no segundo turno uma Juventus vencendo vários jogos? Por que não? Se jogar como jogou hoje, a perspectiva é boa. É a leitura que eu faço. Agora, estragou meu domingo, estragou o fim de semana, porque a vitória estava muito perto e não merecia esse empate. A Juventus jogou bem hoje, eu não vou criticar, não vou me alongar muito, porque a Juventus hoje jogou bem. Não foi aquela coisa insossa, aquela coisa... Claro, tiveram erros, como a gente sabe que tem tido muitos erros. Repito, Calulu e Gatti resolveram ir mal, os dois resolveram irem mal hoje 2 vezes. Não bastasse ter ido mal no primeiro gol, repetiram a dose com excelência no segundo gol. O Moise Kean, a gente fez 1-0 com o Turrão, o Moise Kean empatou, não comemorou, eu achei legal a postura dele não comemorar, não por respeito ao Juventus, eu acho que ele tem que comemorar, eu já falei sobre isso em outros vídeos, né? O time que te contrata, é o que te paga, você tem que comemorar, mas o ato dele não comemorar, com certeza irritou a torcida da Fiorentina, e é isso que eu quero, irritar os caras, só por isso, né, e não por mim, poderia ter comemorado, não tem problema nenhum, não ia haver nenhum desrespeito, e respeito a opinião de quem pensa o contrário. Mas como isso com certeza irritou os torcedores da Viola, se eles estão irritados, eu estou sorrindo. A gente faz 2-0. Aliás, o primeiro gol do Turrão foi um golaço, hein? Um golaço. Nos áureos tempos do canal eu diria que era gol Puskás, mas eu não estou de bom humor hoje. E aí o Turrão consegue fazer a dupleta, a gente consegue fazer 2, ele coloca o Yildiz ainda com a Juventus na vantagem, e o Yildiz demora para entrar no jogo, depois parece que dá uma melhorada, ele tira o Vlahovic e coloca o Nico, e fica aquela esperança, vai sair a lei do ex, vai ter o gol do Nico, mas eu estava sentindo que ia acontecer alguma porcaria, alguma merda, e a gente ia tomar um empate, porque parece que é sina o primeiro turno terminar empatado, e foi o que aconteceu, né? Mais um empate, é o 11º em 17 jogos, é isso? Se eu não estiver errado. A única coisa boa, e vocês guardem o que eu vou dizer aqui, é o comportamento do time no jogo de hoje, do início ao fim. O time tentou vencer o jogo, o time jogou bem. Se essa for a mentalidade daqui para frente, as vitórias vão vir naturalmente, tá? Só que tem que corrigir essas falhas defensivas, o Mota tem que chamar o Gatti, tem que chamar o Calulu e corrigir, porque esses 2 gols, times de Série B não levam. O Catania não leva esses gols que a gente levou hoje, tá? Que venha um 2025 melhor. A Juventus agora vai jogar a Supercopa lá em Riad, que é uma bobagem jogar lá em Riad. E não vi assim, não me venham dizer em dinheiro, porque o dinheiro, os árabes, porque o futebol italiano é mal administrado com esse verme do Gravina. Que se tivesse alguém sério na Federação Italiana, o campeonato ia ter melhor e não ia precisar de atrativos árabes. É tudo reflexo, é tudo política, esse desgraçado do Gravina, tá bom?
Vamos jogar lá essa Supercopa, tem um jogo aí com... Eu não gosto desse formato de 4 times, enfim. Eu espero que a Juventus pelo menos consiga trazer esse troféu. É tiro curto. E que não vá lá ver os camelos, né? Vamos falar bastante de mercado durante a semana. Eu devo fazer um vídeo na segunda, então ainda não vou me despedir de vocês esse ano. Lembrando que fiquem ligados que a partir de janeiro, na segunda quinzena, eu vou sortear isso aqui, ó, uma bolsa térmica que a Juventus mandou pra gente aqui do fã-clube. Nos próximos vídeos eu vou abrir e a gente vai ver melhor essa bolsa térmica, tá certo? Por enquanto eu peço o like no Finestra, sempre Força Juve. Fino alla fine. É isso, ativa o sino, ó. E podia ter ganho, jogou melhor, jogou bem. O que eu vou falar, né? Estamos invictos? Tá bom, bela porcaria. Ciao ragazzi, ci vediamo, buon domingo a todos.